Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Perdeu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Se acabou no chão feito um pacote clássico. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Aquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Perdeu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos mudados de significado. Pessoal, boa tarde. Começamos com uma vibe mais menos rock and roll, né? E mais Chico Buarque. Chico Buarque de Holanda. Construção. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, né? Tudo a ver aqui com o tema da aula de hoje, que a gente vai tratar de trabalho, né? Vamos falar do trabalho. Então, boa tarde para todos. Letícia, que já botou no chat aqui, Vinícius, e vocês 11, né? Os outros 9 que estão aqui. Então, Beatriz, Eduardo, Gustavo, João, Guilherme, Letícia, Mariana, Natália, Rafael, Tainá, Vinícius e Vitor. Então, legal, prazer estar aqui com vocês nessa semana de Grenal 1-0 pro Inter, né? Semana bem interessante. Metade do Rio Grande do Sul está triste e a outra metade bem feliz, está duplamente feliz, né? Então, frequência, ver se tá ok, porque não sei o que houve com o Moodle, mas a cada semana eu já arrumei isso aqui, eu já modifiquei, mas eu tenho que voltar, então eu estou conferindo em cada aula se está disponível para vocês, já vi que está. A Eduarda já registrou aqui, então sim, não esqueçam de registrar então a presença na aula de hoje, tá? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, na semana que vem, então, não sei se para alegria ou para tristeza de vocês, tem mais um feriado, né? Dia 15 de novembro, proclamação da República.
A gente vai ter, eu vou deixar gravada uma videoaula, tá? Sobre, vai ser a nossa semana 4, aula 5. Ela já está até pronta. Aula 5, semana 4, isso. Normas e legislação, competências e atuação. Tá? Tem uma série de resoluções ali já, os slides. Um fórum que fica explicado também na videoaula. E na verdade, uma atividade. Eu vou dar uma conferida, mas aí qualquer coisa que se ficar diferente eu aviso, tá? Mais uma questão, então, dentro desses nossos avisos, pessoal, eu estava vendo um pouquinho mais cedo, eu não sei se fui eu que provavelmente foi, eu não deixei aberto cedo ele, tá? Então, ninguém respondeu, e provavelmente por eu ter disponibilizado ele mais tarde, eu disponibilizei só na sexta, dia 5, eu vou deixar aberto, então, de novo, tá? Eu vou manter aberto esse fórum sobre o CREA, beleza? E considerando que a gente vai ter feriado, então dá para ter 2 fóruns, né? Tá? E vai ter um fórum também aberto com relação ao tema da aula de hoje, beleza? Então vão ficar 2 fóruns, tá? O da semana passada, e aí me desculpem, a culpa minha, eu que custei, né? Eu atrasei para abrir o fórum, para disponibilizar para vocês poderem fazer. Então vou dar uma semana a mais, e aí vão ficar vai acumular um pouquinho, né? Vai ficar para essa semana agora o fórum da semana passada mais o fórum desse. O desse dá um pouquinho de trabalho assim, mas ele acho que vocês vão curtir, acho que vocês vão gostar de fazer. Tá? Deixa eu ver de avisos paroquiais se eu tenho mais alguma coisa. E aí, dia 22 a gente tem aula normal, a nossa prova é mais para frente ainda. Então tá tranquilo. Tá? Vamos lá então. Fundamentos filosóficos. Tem até dica de filme hoje. Fundamentação filosófica, social e política do trabalho. Então, a gente tem aí uns 5 itens. Já avisando, então, nós temos 32 slides, tá? A gente está no segundo. Já são 32, então faltam só 30. Tá? Mas dá para fazer em 50 minutos aqui, eu acho tranquilo, tá? Essa figura aqui, inclusive, tem uma dica que eu não assisti ainda, mas está no Netflix, né? Sobre esse rapaz aqui, o Sísifo, né? Que ele só passava o dia levando essa pedra lá para cima e no dia seguinte a mesma pedra, ele tinha que levar para cima, até chegar no fim do dia, descia, rolava, e no dia seguinte ele tinha que deslocar dessa forma aqui, essa pedra lá para cima de novo, né? Subir uma montanha inclinadíssima ainda, né? Tá, então também, assim como o Chico Buarque lá na construção que a gente começou, né? A introdução aí da aula de hoje, essa lenda aqui do Sísifo também é uma leitura interessante, um filme interessante. Bom, na semana passada, quem não veio perdeu, mas pode recuperar vendo, assistindo aí as videoaulas, a aula que fica gravada, né? A RNP, inclusive, está funcionando bem, né? Bem assim, está funcionando direitinho, digamos, né? Está gravando, está mantendo as gravações conforme se espera. Aí eu cliquei no botão errado aqui e ampliei demais aqui, parece que sim. Tá. Então, a gente entra aqui nesse primeiro item, que é sobre o trabalho, então, né? Vocês vão ver ao final que tem uma série, essa aula ela deu bastante trabalho para preparar mesmo, trabalho, né? No bom sentido, mas a gente tem um apanhado aí de vários autores, tá? Então, a primeira de Morin, né, no decorrer do século XX, século passado, né, o trabalho recebeu a configuração que hoje vem assumindo. Então, novas formas de organização do trabalho surgiram para modificar sua natureza. Percebe-se o desaparecimento de empregos permanentes e duradouros e, simultaneamente, o surgimento de novas tecnologias e formas inovadoras de organização do trabalho, assim como novas formas de trabalho. Aqui, tem esse cara aqui,
Deixa eu ver se eu tenho um livro dele aqui. Eu acho que não está à mão. Da próxima vez eu deixo ele mais próximo. Chama-se Eric Hobsbawm. Tá? Tá no chat aqui. Esse historiador austríaco, se não me engano, um, deu uma entrevista para um jornalista italiano e o livro se chama, está aqui no chat, O Século Breve. Ele fala dos últimos 50 anos, né, a segunda metade do século XX, que foi, ele diz assim, toda a inovação tecnológica começou, né, a grande revolução tecnológica começou a partir dos anos 50, depois do final da guerra, em 1945, mas a partir dos anos 50, aí sim aquelas teorias, né, que o conhecimento da humanidade começou a dobrar a cada 2 anos. Né, dobrar, e aí você tem em 10 anos uma exponencial, né? Você tem uma progressão que não é linear, né? Então, ela é exponencial, né? Então, é bem nesse contexto aqui, né? E o trabalho acabou se moldando às novas tecnologias, a essa evolução tecnológica e a inovação na organização do trabalho, né? E novas formas também. O próprio teletrabalho já é uma inovação, não é tão novo assim, é de 1960. Né? Jack Niles é o cara que começou a escrever sobre essas formas, sobre essas modalidades. O conceito do teletrabalho é uma outra coisa também, era o telecommuting. Né? O conceito era as pessoas não migrarem ou não se deslocarem, não gastarem combustível, por exemplo, né? Não precisarem comutar, não precisariam usar transporte nem privado, nem coletivo, né? Nem público, para ir ao trabalho. Trabalhariam a partir de casa. Né? E hoje, com a pandemia, a gente vê que, né, a tecnologia permite, enfim. Tem alguns custos, né, mas permite. Bom, na visão de Borges, olha, as concepções de trabalho resultam de um processo de criação histórica no qual o desenvolvimento e a propagação de cada uma são concomitantes à evolução dos modos e relações de produção, da organização da sociedade como das formas de conhecimento humano. Assim, a criação de cada concepção de trabalho associa-se a interesses econômicos, ideológicos e políticos. Tá? Até por isso, por conta disso, que a gente tem o título da aula de hoje, né, a gente considera esses aspectos todos. Tá? Ainda RNP, senão ele fica branco. Aqui, puxou. Puxou. Beleza. Então, o trabalho humano então, constitui diversas áreas da ciência. Da unidade. Subindo, né, lá na antiguidade. Né? O trabalho humano é uma atividade complexa, multifacetada, polissêmica, que não apenas permite, mas exige diferentes olhares para sua compreensão. Coutinho, em 2009, afirmou que quando falamos de trabalho, nos referimos a uma atividade humana individual ou coletiva, de caráter social, complexa, dinâmica, mutante, e que se distingue de qualquer outro tipo de prática animal por sua natureza, reflexiva, consciente, propositiva, estratégica, instrumental. Ouvido aqui, né? Bom, ainda então sobre o trabalho, nessa definição, né? Para Marx, não tinha como não trazer Karl Marx aqui, né? Não é de 83, a referência é de 83, né? O Karl Marx é mais antigo que isso. É justamente essa, para Marx, então, é justamente essa capacidade que o homem tem de transmitir significado à natureza por meio de uma atividade planejada, consciente e que envolve uma dupla transformação entre homem e natureza. Diferencia o trabalho do homem de qualquer outro animal. Para ele, esse autor, é pelo trabalho que o homem transforma a si e a natureza, e ao transformá-la, de acordo com suas necessidades, imprime tudo o que cerca
a marca de sua homonidade, ou seja, deixa a marca, né? Ele não está dizendo aqui que é bom ou ruim, né? Pode ser ruim, né? A transformação da natureza. Né? A questão ambiental, por exemplo, prova essa, né? Comprova esse conceito, né? Blanch, 2003, comenta que, ao contrário da perspectiva, que considera o trabalho fonte de satisfação e de autorrealização como fundante para a construção do sujeito e de sua missão de vida, tá? Ou seja, a gente precisa trabalhar, a gente é aquilo que a gente faz. Né? Ao contrário disso, existem outras abordagens que atribuem conotações negativas ao trabalho. Segundo o autor, esse polo negativo está relacionado, na maioria dos casos, à representação do trabalho, olha só, como maldição, castigo, jugo, estigma, coerção, esforço e penalidade, e como mera função instrumental a serviço da sobrevivência material, a qual cabe destacar toda e só a atenção necessária para o alcance desse objetivo. Tem esse conceito, né? Se a gente voltar ali na música do Chico Buarque, que estava lá, ela é sofrida, sim, ela é, né? E olha a trabalheira para o Sísifo, levar aquela pedra rolando até lá em cima, né? Então tem essa esse cinismo também colocam aqui, né? Principalmente o que o Coutinho olha. Então, de novo aqui, ó, voltando para Marx, ó, o trabalho no modo de produção capitalista deixa de hominizar e passa a alienar. E aí a dica de filme aqui é aquele Tempos Modernos, né? Do Charles Chaplin, onde ele sai apertando. Ele começa, ele chega na fábrica e fica apertando sempre aquele parafuso para a direita. E ele sai, depois que acaba, assim, todo cheio de fazer assim, apertando o parafuso para a direita. Ou seja, é bem essa representação, né, do capitalismo, aquela linha de produção, aquela coisa que o homem nem pensa, ele simplesmente fica reproduzindo ali. Em resposta, talvez, a essa crítica, né, a gente tem a evolução tecnológica e os robôs fazendo aquelas atividades repetitivas que o homem não teria por que fazer se a gente tem um processo mecanizado, robotizado para fazer, né? Tá? Então, voltando aqui, passa a alienar, né? Pois o produto e o próprio processo de produção se tornam estranhos ao trabalhador. O capitalismo modifica a visão de liberdade do homem à medida que precisa vender a sua força de trabalho para a sua sobrevivência, dissociando o trabalho do homem que o realiza. E aí, pessoal, assim, ó, eu sou servidor público federal, tá? Eu vendo a minha força de trabalho para o Estado. É capitalismo também, não tem um empresário ganhando em cima do trabalho e explorando, entre aspas, ou não, entre aspas, né? Mas explorando a capacidade de trabalho para ficar rico, né? Essa é uma visão até, eu diria até distorcida, muito simples, muito singela do que é o capitalismo, tá? Então, voltando para Marx, olha, o trabalhador subordinado ao capital não tem mais controle do produto nem do processo de seu trabalho, pois estes estão centralizados nas mãos do capitalista. E aí é uma visão bem quadrada, né? Assim, bem hermética, digamos, né? Assim, na sociedade capitalista, o trabalho passa a ser visto como meio pelo qual uma parte da sociedade sobrevive e a outra parte acumula bens. Aqui o conceito é o seguinte, ó, pensando na indústria, né? O operário, né? As camadas mais simples, mais pobres da sociedade, têm a força de trabalho. Não tem nem know-how, né? Nem conhecimento, nem capacitação, nem treinamento, nem recursos, nem acesso. Né? Então, o que ela tem? Força de trabalho. Né? Não estou dizendo se eu concordo ou não concordo, estou colocando como as coisas são, né? E como a teoria, como esses autores trazem. Então, o que pode ocorrer, como sobrevive? Né? Como é que essa massa sobrevive? Vendendo a sua força de trabalho. Para quem? No caso do privado, vende para o dono dos bens de produção. Tá? Os donos do meio de produção, dos meios de produção, é o Henry Ford, por exemplo, é o dono da fábrica, né? É aquele que desenvolve. E aí, se a gente for lá e ratificando o que já tem aqui, o que a gente já citou, né? Isso é histórico, esse processo,
é muito histórico, né? E aí a gente tem que fazer se quiser se aprofundar nisso, a gente tem que procurar outras fontes, outros meios, né? Não é bem aqui na engenharia que a gente vai conseguir definir bem, né? Mas entender a gente pode, tá? Então, assim, né? Na sociedade capitalista, o trabalho passa a ser visto como meio pelo qual uma parte da sociedade sobrevive, a outra acumula bens. Eu tinha parado aqui, né? Essa nova dinâmica se mantém por meio da ideologia, que assume o papel de mediador na sustentação e promoção do atual sistema econômico. Hoje, em um mundo globalizado e capitalista, a ideologia predominante é a liberal. E o trabalho, em um sentido generalista, é visto sob essa ótica. É o que é, é o que é hoje. Tá? De novo, não estou dizendo se está certo, se é errado, se eu concordo, se eu não concordo. Tá? Texto de forma compatível com o ideário neoliberal, a ética individualista e a competitividade são intensificadas no mundo do trabalho. Os trabalhadores submetidos à ameaça constante da demissão e à insegurança em relação à permanência no emprego concorrem entre si para que possam garantir sua permanência nele. Assim, o desejo de vencer e obter sucesso se torna uma obsessão, requisitando do trabalhador uma dedicação extra sem limites, que se estende para além dos muros das organizações. Olha que interessante que tem estudos dessa área, né, de gestão de pessoas, estudos feitos com executivos de empresas transnacionais, multinacionais, enfim, e a conclusão do estudo assim, é o seguinte: estressa muito mais o funcionário, o trabalhador, o executivo, a sombra, o fantasma da demissão, da substituição, dele ficar obsoleto, dele passar a ser visto como não mais necessário, ou seja, o medo de perder o emprego é muito maior que ser demitido efetivamente, aí ele vai se virar, vai procurar outras coisas, né, o que a gente fala ultimamente, vai virar Uber, né? Nem dá mais para virar Uber, porque está diminuindo a função do preço do combustível, né? Mas, enfim, a questão aqui é essa, assim, né? O medo de perder o emprego é maior do que perder o emprego efetivamente, né? O fantasma é muito mais, assusta muito mais do que a situação quando ela efetivamente acontece, tá? Isso é fato. Eu passei por isso já, né? Porque quando você é dispensado, eu tinha uma reserva e tal, mas quando você é dispensado, você dispara a sua rede de contatos, você vai atrás de outras coisas. Em contrapartida, a gente vê, por exemplo, na área de TI, em função desse cenário todo, tá, que eu estou colocando aqui, da engenharia um pouco menos, tá? Mas da civil, né? Um pouco menos, as pessoas duram mais nos empregos. Mas a parte de TI, os caras ficam 1 ano e meio, no máximo 2, em cada trabalho. Então, estão em um, acabou de chegar em um, está 6 meses, já está olhando para onde que ele vai depois. Tem sido muito dinâmicas, né? As relações de trabalho e as alterações. Antigamente, provavelmente na época dos avós de vocês, na época dos meus pais, os caras tinham assim, emprego para toda a vida. Entrava em um trabalho, não numa área, a área pode ser para toda a vida. Agora, aquele emprego, o cara virava um executivo, ele era executivo daquela uma empresa. Né? Eu tive um padrinho que foi diretor da área de química de um laboratório, era Squibb, era uma multinacional, e o cara se mudou para São Paulo e lá ele ficou, se aposentou na empresa. Né? Então, era assim, não é mais. Não é mais. Os próprios executivos já saem, já trocam. Né? Os presidentes chega um presidente novo, um CEO novo na empresa, se ele passa dos primeiros 100 dias, ele fica 1 ano, 2 na empresa e depois ele sai, ele vai fazer outra coisa. Acaba se especializando em fusão, em aquisição, em entrega, em fechamento de algumas unidades, enfim. Né? Então acaba ele saindo, abrindo uma empresa para prestar serviço, ou seja, o mundo do trabalho ele se tornou mais dinâmico, as relações mais dinâmicas. A ideologia neoliberal, então, propagada na sociedade atual, tem gerado uma insegurança psicossocial, que a gente já citou, né?
a qual acentua o medo de perder o emprego e aumenta o estresse e corrói o caráter. O guerreiro. Bom, na sequência, pessoal, a gente está assim, ó, tem várias definições aqui, elas são complementares, né? A gente vai chegar no Amartya Sen daqui a pouquinho. Tem mais uma aqui, Sennett. Além disso, esses mesmos sentimentos fragilizam os relacionamentos sociais em outras instituições, como a família, prejudicando a formação de uma autoestima equilibrada pelo senso de independência e de segurança, anteriormente proporcionados pela relativa estabilidade no trabalho. É disso que a gente está falando aqui, né? A gente não tem mais essa estabilidade. Hoje, a estabilidade ela é relativa. Salvo se você é o dono da tua empresa. E aí, mas mesmo assim, aí a instabilidade ela não é exatamente na relação de emprego, mas na relação da manutenção da tua empresa naquele mercado, que é competitivo, da mesma forma que se você é um executivo ou um engenheiro, né, júnior, sênior em uma empresa. Né? Talvez essa seja a causa de cada vez mais trabalhadores estarem propensos ao estresse e aos riscos psicossociais do trabalho por sentirem o risco do desemprego mesmo trabalhando, ou seja, gera-se uma insegurança em função justamente dessa dinâmica, né? Dessa dinâmica que a gente vê no mercado. Né? Alguma questão aqui, pessoal? Antes da gente entrar no segundo subtítulo, algum comentário aí? Se me interrompe, eu vou falando aqui. A trava só fecha quando chega em 50 e poucos minutos. Tranquilo? Não tem ninguém dormindo não, né? Joia. Tá, obrigado então, Letícia. Valeu, Vinícius. Começou meio pesado, né? Aquela música do Chico é meio pesadona, né? Vou terminar com um negocinho mais leve hoje, tá? Pode ficar tranquilo. Então tá. Sentido e significado do trabalho agora, né, na contemporaneidade, nesse tempo, espaço, tempo, local em que nós nos encontramos. Né? Então vamos lá. A palavra trabalho é compreendida como atividade profissional remunerada ou não. A não remunerada se chama trabalho voluntário, né? Produtiva ou criativa, exercida para determinado fim. Embora as definições de dicionários possam derivar da ideia de um trabalho fruto de acontecimentos históricos, estão intrinsecamente associados ao discurso ideológico de suas épocas. E aqui ideológico é conjunto de ideias, tá? Não tem a ver com esquerda ou direita aqui, ou centro, tá? Não tem. Tá? É discurso ideológico da época, é a ideologia dominante à época. Falar nisso, a história, né? Essa diferenciação, por que chama esquerda de esquerda e direita de direita? Não sei se sabem, né? Se não sabem, eu vou sair daqui hoje. Na França, no que se chama hoje, que se chamaria hoje Câmara de Deputados, Congresso, enfim, havia representantes do povo, dos trabalhadores, da classe operária e representantes da burguesia, da classe. Eita, velho! Da classe burguesa. Da classe burguesa. Dos comerciantes, vendedores e dos nobres e ricos. Em um dado momento, antes de uma votação, em função do layout, em função da arquitetura da sala, as pessoas aglutinadas pelas ideias comuns escolheram seus assentos. Os burgos, né, os burgueses, os nobres, os ricos, escolheram os assentos à direita. E os representantes dos operários, né, da classe operária, escolheram os lugares à esquerda. Então, a história de esquerda e direita foi uma questão de escolha de lugar. Né? Então, se você inverte esquerda, vira direita, direita vira esquerda, dependendo do seu referencial. Né? Então, saiu daí. Né? Se a classe operária tivesse escolhido o lado direito, a esquerda hoje seria direita, direita seria esquerda. Tá?
enfim, é uma questão mesmo assim de layout e em alguns casos vira uma questão semântica, tá? Então é só um pouco de cultura e educação de esquerda ou de direita. Nos últimos tempos, muito se tem discutido ações no mundo, as transformações do mundo do trabalho, né? Sobretudo aquelas concernentes ou decorrentes da introdução de novas tecnologias de produção, tais como a informatização, a automação, os novos modelos de gestão e as novas possibilidades de produtividade. Pensem aqui, então, na indústria 4.0, né? Na construção 4.0. Né? Bem isso. Né? Tá? Tem se discutido o alcance dessas transformações para uma mudança acentuada na forma de conceber o trabalho, caracterizando o surgimento de um novo paradigma, redefinindo o lugar do trabalho na vida da sociedade e de cada indivíduo. E aí a gente vai para a questão etimológica. Né? Etimologicamente, a palavra sentido origina-se do latim sensus, que remete à percepção, significado, sentimento ao verbo sentire, perceber, sentir e saber. Verifica-se que pode ser adotada como sinônimo de significado, e sua origem remete sobretudo à ocorrência de processos psicológicos básicos. Então, Morin, em 2007, define o sentido do trabalho como uma estrutura, olha só que interessante, uma estrutura afetiva. Desligou minha câmera aqui, sem querer. Uma estrutura afetiva, olha que barato. Acho que a minha rede ficou... Eu fiquei mais longe um pouquinho da rede aqui, ele está... mas já está tranquilo. Então, voltei com a câmera. Então, 3 componentes, tá? O significado, a orientação e a coexistência. Significado se refere às representações que o sujeito tem de sua atividade, assim como o valor que lhe atribui. Veja que a gente está convergindo, né? Aqueles autores que cada um definia como um componente, né? Para definir. Aqui a gente tem o sentido e 3 componentes. O significado, que a gente falou já, a orientação é a sua inclinação para o trabalho, o que ele busca e o que guia suas ações, e a coerência, né? É a harmonia ou o equilíbrio que ele espera de sua relação com o trabalho. E aí, aqui, a gente pode aprofundar essa discussão aqui em termos de remuneração desejada, remuneração percebida, valorização, né? Qualidade de vida no trabalho. Né? Então, vamos lá. Antunes, em 2000, relaciona o sentido do trabalho com o sentido da vida, afirmando que uma vida desprovida de sentido no trabalho é incompatível com uma vida cheia de sentido fora do trabalho. E aí tem um exemplo, eu não me lembro do filme, mas é um coelho e uma outra coelha que chegam é um desenho animado. Eles chegam num Detran para carimbar e os funcionários do Detran são bichos preguiça. Ele até para rir, a cena é fantástica, é fantástica. Eu vou até deixar anotado aqui para buscar essa Zootopia, exatamente, Henrique. Obrigado, é isso aí, é isso mesmo. Os caras chegam no lesma, lesma não, lesma, como se fosse uma lesma, né? Aí o bicho preguiça pega aquele carimbo e fala exatamente assim, numa lentidão enervante, né? Tem gente até assim, é claro que aquele tá demais, né? Mas, pô, Henrique, obrigado. Eu não ia lembrar o nome desse filme, mas nunca, cara. Então é bem nessa linha aqui, né? Será que é feliz ali no trabalho daquele jeito, né? Isso é uma coisa assim para a gente levar para a vida, né?
Poxa, será que eu estou feliz aqui nesse lugar aqui? Pô, ganho uma grana e tal, poxa, mas não tem mais desafio aqui. Quanta gente deixa de ganhar ou vai ganhar menos, né? Passa a ganhar menos para ser um pouco mais feliz, né? Eu brinco às vezes assim eu optei, eu larguei um salário de executivo para ser professor, né? Claro, tem estabilidade, não sei o que, mas é uma vida muito mais feliz, tá? Ganhando bem menos do que, só que assim, eu vou durar mais, vou durar bem mais. Bom, então, dessa forma, para que haja uma vida dotada de sentido, é necessário que o indivíduo encontre realização na esfera do trabalho. Essa aqui é a chave, né? Para o autor, se o trabalho for autodeterminado, autônomo e livre, também será dotado de sentido ao possibilitar o uso autônomo do tempo livre que o ser social necessita para se humanizar e se emancipar em seu sentido mais profundo. Né? O exemplo aqui pode ser aquele Domênico de Masi, né? O ócio criativo, né? Ou seja, você usa a teu favor, né? Você usa a seu favor aquele tempo livre, aquele tempo de ócio que você não tem nada para fazer. Poxa, eu vou criar alguma coisa. Não, você simplesmente aproveita aquele tempo, não precisa nem se determinar a isso, que isso vem naturalmente. Né? A busca de uma vida dotada de sentido a partir do trabalho permite explorar as conexões decisivas existentes entre trabalho e liberdade. Olha que barato isso aqui, né? Muito interessante. O Ferrero, então, aponta como a busca incessante do capitalismo neoliberal por lucro, bem como a globalização produtiva, isto é, a lógica do sistema produtor de mercadorias, vem fragmentando os vínculos sociais e as políticas que asseguravam à classe trabalhadora condições mínimas de sobrevivência, gerando uma imensa sociedade dos excluídos e dos precarizados. Olha a preocupação desse autor aqui, né? A gente percebe, pessoal, na construção civil isso, tá? Eu comento assim sempre que a gente, né, trata, principalmente em engenharia de segurança, né, na outra disciplina lá, a gente trata disso, né? A construção civil ela sofre muito impacto, um impacto direto da macroeconomia, da condição macroeconômica do Estado, né? Do país naquele momento. A gente vê é, muita dificuldade ali, né? Muita dificuldade. E ali, e esse é o risco, esse é o problema, né? Um deles, né? Mas a relação passa a ser uma relação de sobrevivência. De sobrevivência. Isso é preocupante, porque mesmo assim, a gente com a graduação, né, tendo a nossa engenharia feita, não, pô, já tem curso superior e tal, mas se você trabalha ali no canteiro, com peão de trecho, né, como o pessoal fala, né, é difícil. A gente vê que o nível ainda é muito baixo. Existem empregadoras, né, existem construtoras que têm um processo seletivo mais preciso, enfim, mas mesmo assim tem que ter investimento constante em capacitação desse pessoal para tentar prover um pouco mais de qualidade de vida, né, para eles poderem pensar, racionalizar mais, né, e de uma certa forma também sendo mais felizes no trabalho, eles obviamente vão gerar mais resultado, né? Essa constatação também é claramente percebida nos escritos de Dejour, o qual afirma que na sociedade atual o indivíduo que perde o emprego passa por um processo de dessocialização, processo progressivo de dessocialização, e tem os alicerces de sua identidade abalados. E aquele que permanece nele evidencia um sentimento de medo em perder seu emprego e se tornar mais um dos excluídos. Assim, em ambos os casos, existe uma forma de sofrimento por parte do trabalhador, seja por não ter emprego e, por conseguinte, não ter condições básicas de manter sua vida e de sua família, seja por permanecer constantemente ansioso e preocupado em não perder seu emprego para não passar por adversidades. Tem uma questão aqui, eu passei por um processo de... Quando eu já estava inscrito, inclusive, no concurso aqui na UFSC, eu era executivo da Croton, olha só. E aí, nós éramos da Croton, hoje é Cogna. Né? Bem essa questão do... A gente brincava que o pessoal que rolava a lista de demissão todo mês.
Então, a gente brincava que nós éramos os escróton, né? A gente já não era mais. Agora, tem uma sensação junto que esse autor não coloca, o que a gente sente também, é assim, quando você está na empresa, como é executivo, a empresa te entrega um celular, não tinha iPhone ainda, era BlackBerry. Estava na moda os BlackBerrys, contrato corporativo, a gente tinha o último BlackBerry do último. Então, o BlackBerry, o celular era da empresa, o laptop era da empresa, o plano de dados e telefonia era da empresa. Eu viajava para os Estados Unidos com o celular da empresa, a conta era da empresa. Eu ia fazer uma visita, ia em férias, o celular da empresa. A empresa permitia, né? Tinha diária, tinha, assim, plano de remoção, plano de saúde com remoção por helicóptero. Fantástico. Só que é plano de saúde pago, né? Claro, pela empresa, para os familiares. Bolsa de estudos para os filhos, tudo pago. Cota do Minas Tênis Clube, né? Não pagava mensalidade, era cota cortesia. Entrava sem pagar no Minas Tênis, que é o sétimo município, é o sétimo PIB, né? Seria o sétimo município do estado de Minas Gerais. O clube é enorme, fantástico. Pô, eu ia nadar lá e não pagava nada, né? Claro, a empresa pagava, né? Só que aí, assim, quando você sai da empresa, você entrega o celular. Eu não, da empresa. Você devolve o celular, devolve. O plano fica por 3 meses, depois você faz o seu plano. Então, existe esse processo de dissociação, existe um processo de dessocialização, porque você para de conviver com aquelas pessoas com as quais você convivia no trabalho, mas tem uma sensação interessante também, tá? Essa é positiva. Justamente isso, a gente virou os escroton, se criou uma associação informal, né? Todo mundo que saiu processou a empresa, principalmente eu depois que já estava no público, né? Pagou a entrada do meu apartamento, inclusive, um processo trabalhista bem robusto, bem legal, me deixou feliz, né? Minha mulher dizia assim, não saia com raiva, saia com dinheiro, né? Então essa é a premissa, não saiam com raiva, saiam com dinheiro, né? Mas tem essa questão também que para mim foi bem um momento freudiano, né? Foi uma libertação, o que os autores não colocam aqui. Eu gostava daquilo ali, só que eu já não estava ficando feliz ali mais. Eu queria vir para o público, fazer concurso, voltar a ser professor, sabe? Então, meu tempo de executivo foi legal, mas já estava acabando, né? E foi ótimo. Mas eu me senti mais livre aqui, né? Faltou essa última frase aqui, né? Eu acho. Forma de sofrimento, eu não sofri, foi ótimo aqui, não houve adversidades. Não saia, como é que é? Não saia com raiva, saia com dinheiro. Aqui uma reflexão sobre o trabalho na ótica da física. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Alguém já perdeu o emprego, foi demitido e curtiu? Não, não ninguém perdeu o emprego aqui, então, tá bom. Temos uma amostra bem legal, né? Mas não precisa contar também, né? Não quero forçar a barra, não. O que eu quis dizer assim é que nem sempre é isso tudo que está aqui. Às vezes você se liberta, né? Se não estava tão legal assim, né? Se era só não, porque é importante, né, também. Mas só a remuneração, não sei. Os benefícios indiretos também não sei, né? Partindo do princípio, né, de alguns autores que colocam que a gente é o que a gente faz. Se a gente gosta de fazer aquilo ali, a gente vai conseguir se realizar, né? Pessoal, além de profissionalmente, né? Tá? Aqui, então, iniciando e já fechando, né, essa definição, essa questão do trabalho, né, na ótica da física, né? Trabalho é força vezes deslocamento, né? Vezes cosseno alto, aqui, né? Colado o ângulo. Tem aquela definição aqui, né? Tá aqui o famigerado alto. Se o ângulo entre a linha formada pela força e a linha formada pelo deslocamento D for igual a zero, a gente tem o trabalho igual a zero, né? Então a gente pode ter trabalho e não realizar trabalho. Esse é o conceito aqui, né? Aqui, ó, como cosseno de zero é igual a 1, substituindo-se o valor do cosseno zero, teremos força vezes deslocamento igual a 1, que é simplesmente F de D.
Na verdade, eu falei errado, né? Cosseno de zero é 1. Né? Cosseno de 90, né? Se for para cima, o deslocamento aqui é que f vezes d vezes o cosseno de 90 vai dar zero. Tá aqui, ó. A força forma um ângulo de 90 com deslocamento. Teremos o cosseno zero, que é zero. Cosseno de 90 graus, que é zero. Beleza? A pessoa exerce uma força para sustentar um objeto. Levanta. E o deslocamento é realizado na horizontal. Então, não há um trabalho sendo realizado nesse caso, apesar de não ser intuitivo pensar que a pessoa estaria realizando trabalho. Ela está fazendo força, mas na ótica da física ela não está realizando o trabalho. Tá? A gente pode até filosofar sobre isso. Né? Não é o caso aqui, porque a gente quer cumprir o tempo. Né? A gente já está com 45, esse slide 20, faltam 12, mas esses próximos são rápidos. A gente tem as dimensões do trabalho, né? A dimensão fisiológica, trata-se dos limites fisiológicos de cada ser humano que influenciam na sua relação com a natureza. O ser humano não é infalível, não é uma máquina. Nesse caso, deve-se lembrar que o trabalho sempre é visto a partir de uma bipolaridade, ou seja, de um contraponto, que pode ser o descanso ou o ócio, por exemplo. Vocês preferem fazer 2 viagens carregando um saco de 50 quilos ou realizar uma viagem só carregando 2 sacos de cimento? Nessa linha. Ou carrega né? Não vai fumar um cigarro a cada saco de cimento transportado, mas né? Respirar, tomar uma água. Né? Claro que com produtividade, com inteligência, mas sem descanso é impossível. Né? Dimensão psicológica, a forma como os indivíduos percebem o trabalho. A gente até já explorou bastante isso, né? Aqui hoje, em determinadas épocas e grupos sociais. Por exemplo, o trabalho enquanto uma benção ou como uma acumulação de capitais, né? Indo o trabalho como uma maldição, algo depreciativo, como no caso dos escravos, né? Ou toda a força de uma ideologia do trabalho. Né? Nesse caso, o trabalho transformado em uma ideologia passa a ser um valor em si mesmo, um dever voltado para Deus, para a pátria, né? Ou para a família. Tá? Dimensão psicológica. Tá? Dimensão social diz respeito à relação entre o trabalho e os indivíduos em um determinado grupo social, ou seja, o trabalho é um instrumento de socialização. Nesse sentido, o sociólogo Norbert Elias defendia a ideia de uma sociedade de indivíduos, ou seja, existimos a partir de nossos laços com outros indivíduos. Em última instância, é essa relação que define a significância de nossas existências. Não tem nada de religioso aqui não, tá? É uma dimensão social, tá? Dimensão econômica, a partir do momento que o trabalhador deixa de ser autossuficiente, ele adquire um valor de troca, ou seja, trata-se do valor atribuído ao trabalho e todos os conflitos inerentes dessa valoração. Podemos pensar nos sistemas de produção e de troca de mercadorias em todos os conflitos decorrentes da valoração do trabalho ao longo do tempo. Está aqui a fonte dessa figura bem crítica, né? E esclarecedora ao mesmo tempo. Aqui, pessoal, tem também, né, nessa esteira aqui, né, de vários autores e tal, essa citação aqui, essa referência ao Amartya Sen, ele é prêmio Nobel, né, um indiano, nascido em 33, conhecido por ser o primeiro e até o momento o único acadêmico de um dos países não desenvolvidos a ganhar o prêmio Nobel de Economia. Uma das contribuições dele, tem vários livros, né, foi a criação do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Ele propôs e consagrou, enfim, né, com o Nobel, uma nova maneira de medir o desenvolvimento dos países, considerando não apenas fatores econômicos, mas também indicadores sociais. Né? A gente tem no Brasil as capitais, cada uma tem seu IDH, tem um IDH por região, ou seja, quanto maior a industrialização, maior a distribuição de renda, ou seja, não é só o crescimento econômico, né? A gente pode ter um IDH altíssimo em Goiás, por exemplo, né? Em Rio Verde, uma cidade predominantemente ou 100% agrícola, né? Quando você tem uma população e uma distribuição de renda, né? Uma renda per capita, né? Por cabeça, uma renda maior. Né?
algumas outras publicações dele, Desenvolvimento como Liberdade, por exemplo, onde ele traz, coloca o papel do Estado, né? E aí do Estado, não governo, o papel do Estado de prover condições para que as pessoas empreendam, né? Bem interessante, é bem assim, numa esteira aí, numa linha, é quase que neoliberal, tá? Né? Amartya Sen e o mundo do trabalho, então tem a Pobreza e Fome também, um ensaio sobre direitos e privação, publicado em 81. Ele fala que a fome não é causada pela falta de alimento, mas pela dificuldade de acesso, né? Em uma sociedade com um grande número de desempregados que fatalmente não conseguem comprar seus alimentos, por exemplo, a fome, mesmo havendo alimentos disponíveis. Logo, um fator econômico pode gerar a fome em massa, já que o alimento existe, mas poucos têm condição de comprar. Dadas as condições de mercado existentes, isso justificaria uma ação do Estado para amenizar o problema. Tá? Então, e não tem nada aqui, é tudo científico, tá? Não tem nada de ideológico aqui. Né? Nos anos 2000, desenvolvimento como liberdade, que eu citei, né? Vou pular aqui porque eu já comentei. Liberdade mental diz respeito à capacidade das pessoas de ter uma vida como elas desejarem, não sendo imposto um estilo de vida como ocorre em governos autoritários, mas uma vida livre. Por essa razão, Amartya Sen diz que a melhor forma de governo para garantir essa liberdade é a democracia. E aí, forma de governo, democracia. Democracia. E por liberdade constitutiva entende-se como o direito ao voto e o próprio exercício da cidadania, sem repressões, como a liberdade de expressão. A definição de liberdade como um fator de desenvolvimento se tornou o principal legado do Amartya Sen. Tá? Enfim, a gente tem, e esses autores todos, pessoal, eles servem, e por que eles estão aqui, né? Poxa, vocês vão fazer um TCC, vocês vão precisar fundamentar algumas questões, né? Então eles já estão aqui de propósito, tá? E dentro de legislação eu diria aí, a gente aborda a ética, aborda alguns outros temas que são bastante importantes aí, serão importantes para o desenvolvimento da profissão de vocês, né? Então é um compromisso meu trazer essas visões. Eu posso concordar ou não, né? Vocês também. Agora a gente tem que concordar com o conteúdo, né? Opinião, ela é uma coisa vazia. A gente tem que. E vocês vão ver que no TCC também é isso, né? Um trabalho acadêmico na academia. A gente pode até dizer o que os outros disseram, mas trazer uma opção, outros autores, né? Trazer uma outra visão, um outro argumento, né? E outros fatos, né? Para poder fundamentar, para poder comprovar teorias. A indicação de vídeo dessa semana, já passei um pouquinho de 50 minutos, vou apurar aqui para acabar logo. Tem um resumo sobre essa publicação da Hannah Arendt, que é a condição humana, bastante importante, é questão de prova. Então aqui, assistam esse vídeo ao longo dessa semana, aproveitem o feriado também na semana que vem, e a aula gravada, aproveitem a semana, né, que está começando, e a atividade que vai ficar junto com a do CREA, né, que ninguém fez porque eu abri mais tarde, inicia essa atividade pelo seguinte extrato. Isso aqui saiu daquele resumo ali do vídeo, tá? A sociedade brasileira no século XXI está voltada para a cultura do trabalho pelo trabalho, ou seja, é uma sociedade voltada para a produção em massa, para a produção de bens e serviços, não importando os impactos negativos advindos dessa condição. O trabalho no Brasil foi consagrado como direito social, inserido no respectivo capítulo da Constituição de 88, na Constituição Cidadã. Né? Logo, o Estado, não o governo, o Estado, tem o dever de fomentá-lo, tem o dever de tutelá-lo através de políticas públicas de incentivo ao emprego ou por meio da elaboração de normas, de leis que visem proteger os interesses dos trabalhadores. Viram as normas regulamentadoras aqui, né? Que a gente vê lá em engenharia de segurança, né? Aqui, elas nasceram daqui, além da CLT, né? Elas vieram dali. Então, considerem esses dois parágrafos e esse terceiro aqui, essa citação do Gadotti aqui, ó. A poluição, o aumento da quantidade de resíduos sólidos nas cidades é reflexo do trabalho. Uma vez que o homem cria as coisas ao seu redor, cria o seu mundo, esse é o aspecto da mundanidade. E como a sociedade encontra-se em um momento crítico de sua existência, o produto dessa criação não é benéfico ao planeta. A produção em larga escala vem acarretando problemas já citados, mas sobretudo afetando o meio ambiente, o que por consequência afeta
a qualidade de vida. Algo terrível, né, nas palavras do Gadot. Então, considerando isso que eu coloquei aqui, leia o artigo Trabalho, Labor e Ação, a Vida Ativa no Brasil do século XXI, sob a ótica de Hannah Arendt. Ou seja, vejam o vídeo, procurem entender o que ela era, o que ela traz, qual era a... Né? Assim como eu falei do Amartya Sen, procurem conhecer essa obra, né? essa linha, né? filosófica aqui, essa linha teórica da Hannah Arendt. Está nesse link, o link está funcionando, beleza. Então, vejam o vídeo, leiam de novo esses 3 parágrafos, né, que constam aqui nesse item 7. Leiam o artigo Trabalho, Labor e Ação, tá, sob a ótica da Hannah Arendt. Registre os conceitos de labor e ação, ou seja, entendam, né? Labor é isso aqui, trabalho é isso daqui, ação é isso daqui. Integrando os conceitos contidos no vídeo que está ali. Na busca de um conceito aplicável de trabalho na engenharia civil, também a partir da ótica de Amartya Sen e de Hannah Arendt, no seu entendimento, labor, trabalho e ação na sua próxima etapa de vida, é pós-graduação, né? Saiu da graduação, está com o diploma na mão lá, né? Na sua próxima etapa de vida, são compatíveis, são complementares, são interdependentes. É possível integrar labor, trabalho e ação na sua prática? E por que razão? Ou de que forma? Não tem uma resposta certa aqui. Tá? Eu quero ver o que vocês vão produzir daqui. Tá? Quem gostar muito do assunto, está aqui um vídeo complementar sobre a Hannah Arendt e um artigo complementar sobre trabalho decente. Talvez não exatamente para a gente, mas o trabalho decente na ótica de direitos humanos, né? Para os trabalhadores, né? Para as pessoas que a gente vai contratar, né? Que vocês vão contratar quando forem para o mercado mesmo, né? Tá? Na condição de formados. Essas são as referências que a gente usou para essa aula. Na próxima aula, videoaula, aula 5, eu vou acelerar aqui para acabar, porque eu vou fechar em 1 hora. Então, me passei 10 minutos aqui do previsto. Fechou, pessoal? Se tiverem alguma dúvida sobre o trabalho, se bem que eu acho que está bem explicadinho, né? Está bem assim, nos mínimos detalhes ali. Mas, então, eu acho que está bem tranquilo. Mas se tiverem alguma dúvida, ou mandem mensagem direto para mim via Moodle, ou coloquem ali no Fórum Permanente de Dúvidas na Pandemia. Beleza? Algum comentário, pessoal? Alguma queixa, alguma reclamação? Alguma discordância? Opa, professor, sem queixas, a aula muito boa aí. Obrigado aí. Só agradecer mesmo. Fala, Vinícius. Eu não estava muito baixinho aqui que você falou. Pode repetir, por favor? Opa, desculpa. Não, eu falei, não tem nenhuma queixa não, a aula muito boa. Só agradecer mesmo. Tá legal, joia. Valeu. Letícia, tudo ok? Joia, obrigado. Vou terminar com uma música, então, aqui, já que tem um pouco a ver, assim, para dar uma quebrada lá, né? Uma outra pergunta, tem a ver com trabalho, labor e ação? Vamos ver. Ver se vai rodar, né? Vou ter que ligar aqui. Pessoal, valeu aí então, boa semana, obrigado pela presença na aula de hoje. Vou deixar os fóruns abertos, tá? Então, o fórum do CREA aberto essa semana, mais essa atividade referente a essa semana. Semana que vem, videoaula, então a gente se vê de novo, vocês me veem, né? Então, de novo, no dia 22, então. Beleza? Abraços aí, se cuidem, quem não tomou vacina, tome vacina, não bebam muito, no final de semana que está longe, né? Paulo Lopes não passou ainda. Vamos ficar com o Dire Straits aqui. Money for nothing. Valeu. Valeu. Boa semana aí, pessoal. Obrigado. Eu vou fechar a câmera e vou deixar a sonzeira rolando aqui para quem quiser. Tá? Valeu.
way you do it. Play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a pistol on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. I lost a little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own head. That little faggot got his own jet airplane. That little faggot is a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Learned to play the guitar. I should have learned to play them drums. Cause that mama, she got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. You're banging on the bongos like a shit fest. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your checks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. 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 Chicks for free.